Eu estou aqui com duas das ferramentas mais desejadas pelos montadores de drywall do Brasil. Do meu lado direito, eu tenho a ferramenta Volt, a ferramenta que está no hype nos últimos anos, certo? Do meu lado esquerdo, eu tenho a FGA 850, que é uma ferramenta que já está mais consolidada, ou seja, ela já está há mais tempo no mercado. Então, nesse review, eu vou mostrar para vocês a minha experiência, certo? O que eu acho de uma, o que eu acho de outra. E talvez esse vídeo pode ajudar você que pretende investir em um desses dois equipamentos, ok? Eu vou começar aqui, rapaziada, falando sobre o peso. Eu vou levantar alguns fatores que eu acredito que é essencial na hora de você decidir em qual você vai investir, certo? Eu vou começar aqui mostrando para vocês referente ao peso e vocês tiram, né, a referência do que faz mais sentido para vocês. Vou começar aqui pela Volt, tá bom? Tá lá, rapaziada, ferramenta na balança, 4,9 kg. Passou um pouquinho, tá bom? Agora vamos fazer a comparação com a ferramenta FGA 850. Dito isso, agora vamos testar a ferramenta FGA 850. FGA 850, 4 kg, 48, 50 gramas. Ou seja, quase quilo a menos. Ponto positivo para a FGA 850. Agora eu quero fazer a comparação com vocês aqui referente à recarga, tá bom? A ferramenta da Volt, você consegue acoplar no magazine dela 30 pinos. Já na ferramenta FGA, você consegue armazenar 40 pinos. Sendo assim, ponto positivo para a FGA. Agora vamos falar um pouco sobre empunhadura, certo? A ferramenta que acaba sendo mais compacta na hora de você trabalhar com ela no dia a dia, tá bom? No meu ponto de vista, tudo que eu falar aqui é o meu ponto de vista, cada um tem o seu. Eu, por ter tido experiência com as duas, eu acredito que a FGA ainda assim tem uma pegada, certo? Uma empunhadura melhor. Por ela ser mais leve, você já vai ter um conforto a mais na hora de trabalhar, certo? E eu acredito que o designer dela acaba facilitando no dia a dia na execução, tá bom? Outro ponto positivo dela é que o clip, onde a gente acoplamos no cinto, é na parte de cima, certo? Então você fica com o peso bem dividido no seu cinto. Já a ferramenta da Volt, o clipe é na parte de baixo, então você fica com o peso muito suspenso no seu cinto. Eu acredito que questão de empunhadura e designer, a FGA está na frente também. Agora vamos falar sobre uma questão que o pessoal considera muito na hora de fazer a compra. A força da ferramenta, tá? Eu trabalhei muito com a Volt, fiz alguns testes com a FGA e no meu ponto de vista, a Volt é uma ferramenta mais forte, certo? Ela é mais rápida e mais forte, ou seja, para performar, né, na hora de dar o disparo, eu acredito que ela sai na frente, então aqui vai um ponto para a Volt. Falando aqui agora, rapaziada, um pouquinho sobre o sistema, né, que faz o motor, aciona a ferramenta, aqui é uma questão de virada de chave para muitas pessoas. Eu vou começar falando aqui sobre a FGA, tá? Ela é uma ferramenta que, apesar dela ter bateria, para você trabalhar com ela, você precisa usar gás. Então, toda vez que você for trabalhar, você não vai somente recarregar ela na energia, mas você vai precisar trabalhar com o insumo, que é o gás. Então aqui na parte de trás, né, dessa ferramenta, a gente tem um lugar onde a gente fazemos o armazenamento do gás, certo? Toda vez que você for fazer investimento nos pinos, certo? Essa é a caixa que vem os pinos, você consequentemente já investe no gás também. Acaba vindo junto, conjunto. Pelo que eu entendi, não vende separado. Posso estar enganado, pesquisei muito pouco, mas o gás não vende separado. Então comprei a ferramenta, vou comprar recarga, vem o gás junto, então o insumo acaba aparentemente ficando um pouco mais caro, certo? Já a ferramenta Volt é uma ferramenta 100% elétrica, ou seja, não se usa gás, somente bateria, motor brushless, sem escova de carvão, então você não precisa se preocupar com recarga, somente colocar as suas baterias para carregar. Sendo assim, ponto positivo nesse quesito para a ferramenta Volt. Outro detalhe que me incomoda um pouco em algumas ferramentas fim-capino que eu usei, que tem na ferramenta FGA, se vocês repararem, escuta. Você consegue perceber que tem como se fosse uma ventoinha que trabalha conforme você vai acionando o gatilho, acionando a ponteira. Então é um barulho que talvez possa ser que incomode um pouco a longo prazo, tá? Já a Volt não tem
esse barulho que acaba gerando um delay na hora da fixação. A volt é aqui, você apertou, é isso que você está ouvindo, ó, e o disparo. Então, sonoramente falando, esse barulho me incomoda um pouco, então aqui é ponto positivo para a volt também. Vamos falar agora quesito acabamento da máquina, certo? A construção dessas duas ferramentas. O corpo da máquina, o conjunto que forma o corpo da máquina, no meu ponto de vista, as duas são muito semelhantes, tá? É um plástico bem rígido, certo? Então, eu acredito que aqui praticamente as duas trabalham com o mesmo material. Não muda muita coisa em questão de acabamento. O que vai mudar que é o seguinte. A Volt, ela tem aqui, ó, em cima dessa camada dela, desse plástico mais rígido, corpo emborrachado, certo? Que eu acredito que vai evitar riscar a máquina. Quando cair, talvez ela tenha, né, um amortecimento melhor, né? Aqui tem como se fosse 2 amortecedores, certo? Então essa é a vantagem que eu vejo no corpo da Volt comparado à FGA. A FGA é um plástico mais rígido e praticamente não se tem borracha no corpo dela, tá? Se tem, é muito pouco. É algo que na prática, no dia a dia, não vai mudar muito, mas se tem que decidir para construção de corpo, a Volt ganha por conta de ser um corpo um pouco mais protegido no meu ponto de vista. Sendo assim, ponto positivo para a Volt. Uma coisa que eu acredito que para a maioria das pessoas talvez não vai fazer tanta diferença, mas para mim faz muito. Já trabalhei com algumas ferramentas dessas e eu vejo que no dia a dia faz diferença, principalmente pensando no cuidado com a máquina. A Volt ela é uma ferramenta que quando você está trabalhando com ela, se você precisar colocar ela em algum canto para fazer outra tarefa, você precisa deitar ela. Ou você precisa deixar ela de pé e ainda tem que segurar para equilibrar. Sendo que eu percebi que as melhores finca-pino do mercado tem esse sistema aqui, ó. A parte de baixo dela ela é mais reta. Então, ou seja, eu estou trabalhando, eu finalizei o trabalho, de vez eu deitar a minha ferramenta, eu só faço isso aqui, ó. Eu deixo ela de pé. Para mim, isso aqui faz uma baita diferença. Eu vou conservar o corpo da máquina por mais tempo, certo? Eu não preciso ficar equilibrando, encostou, parou. Vou fazer o teste agora com a Volt para vocês verem, ó. Ela até tem, né, uma camada reta aqui em cima, que eu acredito que na teoria a ideia seria essa, mas aqui o corpo dela é muito arredondado. Então quando você coloca, ó, tá vendo? Ela não para. Ó, vou equilibrar, ó, ela não para. Então eu sou obrigado a colocar ela assim, ó, com o corpo na obra, deitado, ou deixar ela de pé, mas mesmo assim eu preciso equilibrar para ela poder parar. Para mim isso faz muita diferença. Então aqui é um ponto positivo para FGA. Agora, rapaziada, para finalizar, vou falar de um fator aqui que eu acredito que pode ser, né, o fator chave para quando você for se posicionar referente à compra do seu equipamento. Ambos os equipamentos são muito bons, prós e contras como qualquer produto, certo? Aqui a gente temos algumas vantagens na FGA, você consegue colocar mais pino dela, né? Ele tem um designer, um corpo que vai me dar ali, eu acredito, uma performance melhor na hora de manusear o equipamento, certo? Já aqui do lado eu tenho potência conciliado com performance, é uma máquina muito rápida, muito forte, certo? Além desse, é uma máquina 100% elétrica, eu não preciso me preocupar com o insumo, já que todas as vezes que eu for comprar recarga, eu preciso do insumo, tá bom? Antes de eu resumir, eu quero falar do pino, tá? O pino das duas ferramentas. Se vocês repararem no vídeo, aqui é um pino com acabamento, né, que faz o pente azul, e aqui é um mais transparente. Mas na prática, os pinos intercalam entre as máquinas. O que eu estou querendo dizer? Você pode usar o pino da Volt na FGA e você pode usar o pino da FGA na Volt. Então os pinos são a mesma coisa praticamente. Cada um tem atrás a identidade visual do seu fabricante, da sua marca, mas na prática ambos podem ser usados nas mesmas nas máquinas. Ok? Outro detalhe, eu não conheço o valor do pino da FGA, porém da Volt é o que eu trabalho há mais tempo. Hoje eu pago em torno de R$150 em uma caixa com 1000 pinos, comprando de um fornecedor terceiro, vamos dizer, não direto com o fabricante. Sai em torno de 15 centavos cada pipoco. Já aqui na Anchor eu não tenho certeza, mas eu acredito que é uma caixa que tem um pino mais caro, porque dentro da caixa vem a recarga, então é um positivo para a Volt também. O pino acaba sendo mais acessível e a longo prazo isso faz a diferença. Fator que eu tenho certeza que vai ser a chave na hora de você investir: valor, preço, tá bom? Antes de eu finalizar aqui, eu quero dizer que nem sempre a compra mais barata significa o melhor investimento.
E talvez isso pode ser um fator importante para você que vai investir. FGA, hoje você vai encontrar ela na faixa de 5, 5.400, ela oscila nessa casa. Eu acredito que se você pagar muito, você vai pagar uns 6 mil, tá bom? Mas eu acredito que 5, 5,5 nessa faixa você já consegue investir nesse equipamento. É um investimento alto, não é um investimento barato, certo? Mas é uma máquina que vai te entregar muito, eu tenho certeza que ela vai se pagar. A Volt, ela é uma ferramenta que inicialmente ela é mais cara, tá? Você vai pagar hoje em torno de 6.800, 7.800, oscila muito porque tem uma procura muito grande, então em alguns fornecedores você vai achar ela por 7, outros por 8, tá? E é uma máquina mais difícil de achar no mercado para comprar também. Então ela é uma máquina mais cara. Mas para resumir, se fosse para mim optar por uma ou por outra, tá? Eu vou ser bem sincero, com uma certa dor no coração, eu optaria pela Volt. Por que eu optaria pela Volt? Pensando no meu custo-benefício a longo prazo. É uma ferramenta que eu vou precisar descapitalizar cerca de R$2.000 a mais na hora da compra, mas é uma ferramenta que eu não vou precisar me preocupar com insumo, com gás. Eu vou usar 100% bateria elétrica. Eu só preciso me lembrar de colocar ela para carregar. Então, para mim, isso faz a diferença. A longo prazo, vai sair uma máquina mais barata, mesmo que de bate-pronta você precise descapitalizar um valor maior. Então, se fosse para mim escolher questão de custo-benefício, eu optaria pela Volt, tá bom? Agora, se fosse para mim escolher questão de designer, uma máquina mais compacta, com uma construção muito boa, né? O Magazine, coisa de louco, 40 pino, certo? Eu trabalhei com a ferramenta da Hilt, eu acho que nem a da Hilt tem 40 pino. No dia disso, faz a diferença. Eu optaria pela FGA. Ela tem uma construção, o designer dela, o corpo dela é bem mais acabado, tá bom? Uma coisa que me chateia um pouco aqui na ferramenta da Volt é que a imagem visual, tudo que você está vendo aqui, a imagem visual da empresa, é um adesivo. Então você pode ter certeza que no máximo 4, 5 meses ela vai estar pelada e nenhuma identidade visual. A não ser o nome Volt aqui que não sai. O resto praticamente sai tudo. Eu não sei se o nome Volt aqui sai. O resto sai tudo. A FGA não, né? A identidade visual dela tá praticamente tatuada no corpo da máquina. É uma máquina mais clean. O design dela me agrada demais. Então esse é o meu ponto de vista, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já usa uma ou outra. Se esse vídeo vai te ajudar, né, a definir qual faz mais sentido para você. Não estou fazendo merchan aqui nem para uma marca nem para outra. Eu não sou patrocinado por nenhuma das duas. Eu estou aqui mostrando a minha experiência para ajudar você a decidir qual ferramenta você vai investir. Para finalizar, qualquer uma delas que caber no seu bolso vai fazer sentido. Sempre eu falo investimento. Esse tipo de ferramenta não é gasta, é investimento. Ela se paga muito rápido, tá bom? Compartilha com o seu amigo que tem interesse em investir num equipamento desse, que quer conhecer um pouco mais, certo? E nós se vemos no próximo vídeo. Valeu!